No último vídeo mostramos para vocês a Vidigueira, uma simpática vila do Baixo Alentejo. Mas ainda faltou mostrar um dos costumes mais interessantes da região. Uma tradição milenar de produção de vinhos que remonta aos tempos dos romanos. Aqui conhecemos produtores que ainda mantêm viva essa memória. E também podemos apreciar um bom vinho enquanto nos sentimos viajando um pouquinho no tempo. Os romanos estiveram durante vários séculos aqui na região e eles deixaram uma tradição milenar que é o vinho de talha. Para conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente veio aqui no Centro Interpretativo do Vinho de Talha. No meio do Alentejo, onde nós nos encontramos, Vidigueira, Vila de Frades mais concretamente. Os romanos passaram por cá. Gostaram. É um lugar muito bonito, Fixaram-se aqui e construíram as ruínas romanas de São Cucufate. Portanto, são um bom exemplar de uma casa onde os romanos viveram, uma casa de grande dimensão, assemelha-se a um monte alentejano como nós conhecemos hoje em dia. O vinho de talha já tem uma história de cerca de 2000 anos, desde o período dos romanos até à atualidade, porque hoje em dia ainda se produz vinho de talha porque é feito dentro, no interior desta talha e aqui permanece até que é consumido. Que para os romanos tinha a designação de Dolia. Só depois, mais tarde, é que evoluiu para Tinália e para Talha. É muito comum, quando ocorrem algumas obras em habitações locais, serem encontrados fragmentos de talha partidos no próprio chão. O que é que isso indicia? Que as talhas existiam, deixaram de ter a sua funcionalidade por alguma ocasião, por algum motivo, e as pessoas, ao desfazerem-se dessas talhas, terão partido as mesmas para colocar no chão, para levantar o chão e servir de entulho. É muito comum, mesmo que um habitante não tenham uma adega semelhante àquelas que vão conhecer ou o próprio ambiente que temos aqui no Centro Interpretativo e num próprio espaço de uma cozinha no quintal, uma garagem, têm esses potes, têm a vinha, com esse fruto vindo do campo das suas videiras, que eles ainda enchem aqueles seus potes que têm em casa e fazem o seu vinho. E olha que interessante, essa daqui são as grainhas, que são as sementes de uvas que foram encontradas na época dos romanos. São Cucufate começa por ser uma vila romana, e o que é uma vila? Era uma habitação de uma família já mais abastada e que tinha alguma atividade bem definida e em especial. Neste território seria agrícola, era o principal abastecedor de Pax Julia, portanto de Beja. Abastecedor de quê? De vinho, de azeite e de cereais. Depois, com a queda do Império Romano, estamos a falar das ruínas romanas mais bem conservadas da Península Ibérica. Habitualmente nós vamos ver uma ruína romana e é mosaico no chão e uma parede meio caída. Ali não, nós conseguimos entrar e andamos sob a abó. Depois da ocupação romana, aquele edifício foi entregue a uma congregação religiosa que se manteve ali até 1750. Nós estamos em uma vila romana, umas ruínas romanas de São Cucufate. E é incrível, porque nós estamos acostumados com ruína romana, que tá só o cotoquinho. Isso aqui tá a perfeição. E quem tá acompanhando a gente nesse tour é o Simão. Simão, ele é o guia aqui da vila. Antigamente, aqui era uma vila romana, ou seja, traduzindo para os dias de hoje, seria uma quinta. A primeira construção é ainda do século I, mas acho que foi abandonada lá pelo século V, mais ou menos. Depois acabou virando um convento. Então, apesar de ter várias reconstruções durante esse período, acho que o fato de ter se convertido em um convento acabou preservando ainda bastante. Por isso que a gente vê essa estrutura alta e não essas ruínas como normalmente a gente está acostumado, que são só as fundações. Esse espaço aqui é sensacional. Aqui, quando foi construído no século IV, era o celeiro ou uma adega da propriedade, e na Idade Média depois foi convertido numa capela no século XVII, e aqui tem umas pinturas sensacionais aqui em cima. Tietchan, aqui eu acho que você ia permanecer várias horas do seu dia. Aqui no século II era como se fosse uma recepção, e no século IV foi transformado em uma sala de jantar. Ou seja, Tietchan ia passar muitas e muitas horas aqui comendo a sua jantinha, a sua sopinha. Subindo essas escadas, tinham acesso ao piso nobre. Vamos ver que vista que os frades tinham naquela época. Os romanos, na verdade, né?
paisagem provavelmente não era essa, né? Era muito parecida. Aqui dava para ter acesso às termas que eles tomavam um banho quente. Mas não sei se era muito diferente, porque tem oliveiras e tem vinhas hoje, que eu acho que era mais ou menos o que também era plantado na época. Então a paisagem devia ter alguma semelhança. O início da construção é do século I, é essa parte que a gente está vendo aqui, que essas realmente estão como ruínas, só a fundação. A parte de trás, que acho que já é do século IV, e que agora a gente consegue ver parede, os arcos, tudo. A Tietchan falou que quando ela era criança, ela via essas ruínas, ela falava assim, nossa, como que as pessoas conseguiam morar sem teto, sem parede, sem nada? A Tietchan não, o Nuzito, ele não tem coragem de confessar que quando era criança achava isso. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha uns 22 anos, brinks. Ele visitava esses lugares e falava, nossa, como que as pessoas conseguiam viver aqui? Eu não tinha nem teto, mas que esquisito. Eu achei até que Vinícius de Moraes tinha feito a música lá, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada por causa disso. Há uns 1500, 1600 anos atrás, tinha um pessoalzão tomando banho aqui, ó. Tomando uns banhos quentes, tinha banhos frios também, eu vi. Aqui nas ruínas de São Cucufate é difícil até de ir embora. Eles arrumaram um super anfitrião. Ele fica aqui rodeando a gente. Ele passeio... não vai embora. Não vai embora. Ele a gente chama, ele vem. O passeio todo. A gente chama, ele vem. Dá um pouco de carinho, ele vem. Vai pro outro lado e depois vem. Né, Simão? Olá, a gente chegou aqui e a gente estava sentindo o cheiro de vinho, tem umas talhas ali. Tem uns potes, as talhas são um pouco maior. Um pouco maior, ali Estas pote. são os potes. Tenho uma vinha, onde me entretenho ao fim de semana e coisa, vou tratando da vinha. Isto é normal, qualquer casa aqui tinham sempre um bocadinho de terra para se entreter, para trabalhar, para a fartura da casa. Não faltava nada durante o ano, tinham sempre coisas. E aqui está fermentando ainda? Não, aqui já tá se pronto. bebe. Aqui já se bebe. Ah, então aqui já tá. Aqui é o seu lote particular. Já provaram vinho talhado? Daqui da Vidigueira certamente não. Isso é bem diferente. Está a ver? Isto está tudo aqui misturado. Está a ver as películas aqui a virar de cima. Aqui na Vidigueira, Vila de Frades, qualquer pessoa tinha um coisinho destes. Antigamente era o vinho que bebiam, era este, o ano todo. É uma surpresa quando às vezes passam aqui. Está aqui uma loja de cerâmica, uma oficina de cerâmica, um ateliê de cerâmica, e entram. Ficam surpreendidos, não estão à espera. Vêm encantados porque não estão à espera de ver isto aqui. O seu Manuel é dos nossos que a gente gosta de surpresa. É isso. A gente acha que tem que surpreender as pessoas. É isso. Não quer criar expectativa. É isso. Eu gosto que as pessoas só mesmo... podemos entrar, força, e depois cria-se aqui um diálogo e a maior parte ficam sempre amigos. Ali na casa onde nós estamos, tinha uma série de postais ali em aquarela. E a gente achou tão bonito. E o João resolveu apresentar o artista que fez as aquarelas, que é o seu Manuel Carvalho. Não faço só cerâmica, faço desenho, faço aguarela, faço aquilo que posso. Em dezembro fiz várias exposições de presépios. Este foi o deste ano. Cá está a Nossa Senhora, o pastor, e aqui o Rei Mago estão os alentejanos a cantar. Ano passado fiz este, foi dedicado ao vinho de talha. O menino Jesus em cima de uma talha. pote, pois, inspirado naqueles potes. Como estamos aqui a candidatar o vinho de talha Património da Humanidade, a gente tem isso muito presente e depois as coisas vêm à baila. Tudo peças originais, sou eu que crio as peças, é tudo inspirado na tradição. Esta é uma aguadeira, normalmente eu faço o companheiro, o casal, o aguadeiro ou um ceifeiro. Para ela não se sentir solitária. Pois. E é claro que não poderia faltar a componente gastronômica. A gente está mostrando toda a história aqui do vinho de Itália. A gente está aqui no restaurante que é super bacana. É o País das Uvas. Fica aqui mesmo na Vila de Frades. Tem umas talhas aqui atrás da gente ornamentando. Eles produzem também o próprio vinho. Aliás, é uma coisa sensacional. Aqui embaixo a gente já vai mostrar para vocês. Eles foram reformar o espaço. Acharam um espaço ali escondido, umas ruínas. E vamos tomar aqui o vinho de Itália, feito aqui na casa. Aqui é o vinho aqui da adega Honrado.
Chegou aqui a nossa comida, eu vou uma carnezinha, uma carne de alguidar, acho que é tipo uma carne de panela, e a Tietchan vai de um cozido de grãos. Tem uma colher aqui pra colocar no prato, mas tá tão bonito aqui já no pote de barro que eu vou comer ele assim pra manter ele quentinho. Eu pedi um cozido de grãos, acho que deve ser bacon com chouriço, super light. Acho que é bacon sim, tá uma delícia. Bem temperadinho e a carne tá tudo muito suculento. É uma carnezinha de porco, bem macio, bem tenrinho e com um tempero bem diferente, bem saboroso. Aquela batatinha frita caseira, sensacional. Só vai faltar uma rede depois para tirar um cochilo. Aqui tem muita opção, é tudo comida caseira, foi muito difícil de escolher. Esta parte aqui é recente, porque era uma casa que estava abandonada e nós fomos comprar, fomos começar a escavar e surgiu Então vocês descobriram na escavação tudo isto. Tudo isso. Sim, estava tudo escondido, digamos assim. Mas já era... Partimos as paredes do meio, escavámos todas as paredes, surgiu uma adega que estava aqui escondida ao longo dos séculos. E olha só que interessante, tem a parte de baixo que fica a adega e tem uma história incrível. Antes de descobrir, Estava tudo era uma coberto, parede, este edifício, sim, era estava tudo rebocado, Exato, com aquelas paredes típicas portuguesas. mas de tava, cal. não tinha o arco, estava como se fosse uma parede inteira. Aqui então estava assim, tanto que se vê aqui a gravilha, à qual nós partimos. Sim. Ali neste caso, as arcadas eram uma outra divisão, mas as arcadas estavam direitas. Este edifício passou por várias transformações ao longo do ano, há quem se lembre dele como adega do Sr. Abílio, como mercearia. Muito provavelmente muitas pessoas que passaram por aqui nem sabiam o que tinha embaixo. Exatamente. Usaram- Portanto, ele já estava fechado há mais de 10 anos. A Teresa está aqui desde quando nasceu praticamente. Sim, é isso mesmo. Que esta adega tem 250 anos e era do meu bisavô, que era o meu bisavô Chico Anacote. Foi ele que adquiriu e que trouxe para a nossa família esta tradição. Eu costumo dizer que não sei há quantas gerações é que temos o vinho de talha, porque o pai do bisavô fazia vinho, que aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu... E tanto de um lado como do outro, porque mesmo na família do meu pai, que também são todos daqui de Vila de Frades, também havia muito esta produção de vinho, de aguardente. Daí o nome do nosso projeto ser Gerações da Talha, né? É uma homenagem a todos aqueles que realmente produziram e passaram este testemunho. E isto foi perpetuando, porque realmente, portanto, nós tivemos os romanos, depois tivemos ordens religiosas e agora temos estas pessoas da terra, e é muito importante porque isto é um saber muito, muito empírico, muito, não é dos livros, é muito do saber, do passar isto de geração em geração. Quando a gente entra aqui, o primeiro impacto que a gente tem, assim, que eu vejo, é visual, porque às vezes a gente vai em outros lugares, em outras adegas, e a primeira coisa que a gente vê são as barricas de madeira. Sim. E aqui o impacto visual é totalmente diferente e esteticamente bonito, que chama atenção, que são as talhas, que são O barro. o barro. Neste momento o vinho está pronto, as uvas entraram para as talhas entre agosto e setembro e neste momento está mesmo a estagiar com aquilo que nós chamamos a mãe. A mãe é estas partes sólidas do vinho, porque este vinho, a grande diferença face aos outros vinhos é que é um vinho que tem o contacto com as películas. E é esta mãe, que está na parte de baixo das talhas, que é o filtro natural do vinho. Este rodo é utilizado então para fazer esta remontagem, para fazer o mexer das talhas. Vamos fazer este movimento para partir então esta manta. Depois desta fermentação terminar, então já não temos açúcar, já não temos dióxido de carbono e por ação da gravidade as películas e as grainhas começam a cair para baixo e a formar esta tal mãe que vos estava a explicar. Na parte de baixo da talha nós temos um batoque. Todas as talhas terão este batoque e vamos fazer aqui um furinho. Tem o furinho feito, então o que se vai passar é que nós vamos fazer... Portanto, o que é que nós fazemos? Nós colocamos então a torneirinha, colocamos um alguidar por baixo, abrimos a torneira e o que se passa é que este vinho está neste momento a ser filtrado pela mãe. Portanto, o vinho vai atravessar aquelas películas, grainhas e engaços e neste momento esta mãe é o filtro natural e é o único filtro por onde os nossos vinhos passam. E à medida que os alguidares estão cheios, toca a tirar o vinho. Portanto, isto é um processo muito manual e muito bonito. E assim que a gente entra aqui, Teresa, tem essas uvas penduradas,
Para que servem essas uvas? Então, estas uvas são as uvas de pendura. Nós continuamos esta tradição. Em Portugal, a uva passa é muito associada à sorte. Tanto que temos muita tradição de, na passagem do ano, comermos as 12 passas, como se fosse uma por cada mês. Esta associação das passas à tradição de boa sorte, nós continuamos a fazer isto não só para conseguir comê-las durante mais tempo, mas também que realmente que o ano vitícola que se avizinha, o próximo ano vitícola, irá correr melhor. Então isso aqui também já é tradição do seu bisavô, seu avô? Ah, muito mais para trás, sim, sim. Você vai levar mais para frente. E eu vou levar mais para frente. O que é uma característica assim bem básica da diferença entre um vinho de Itália e um vinho do outro convencional em termos de sabor. Ele é mais leve, ele é mais forte, mais encorpado. Então, ele vai ter uma estrutura muito, muito superior. Portanto, imaginem, nos vinhos industriais, mesmo vinhos que estejam em contacto com as massas, eles estão cerca de 2 semanas, 3 semanas. Nós aqui temos um vinho que está em contacto com estas massas 3, 4, 5 meses. Então, claro que a estrutura vai ser completamente diferente. Mesmo o aroma já é diferente e o sabor é bem mais complexo, né? Ele é bem mais rico. É. Eu tô falando complexo e rico porque o meu vocabulário de vinhos não é muito extenso. Farrapo, porque os habitantes da nossa terra são conhecidos por farrapeiros, porque Vila de Frades, tínhamos vários frades e os frades aqui vestiam hábitos, vestiam roupas muito pobres, portanto que eram autênticos farrapos. Esse é o nosso Nazário Tinto. O gosto é bem diferente. Ele é suave, mas ele tem presença. Qual que é o seu preferido, Titia? O branco eu achei bem diferente. Se eu fosse apresentar para alguém que não conhecesse vinho de Itália, falou assim, quer experimentar um vinho bem diferente, eu apresentaria o branco. É realmente bem diferente. Eu também. Olha que lindo! Fazia muito tempo que a gente não mostrava um pôr do sol à la Miradouro, aqueles que a gente sai correndo antes que o sol se vá. É o primeiro do ano. A gente estava sempre mostrando e filmando o pôr do sol e já fazia um tempo que a gente não tinha tempo para vir, porque a gente está sempre na correria para mostrar histórias, para conhecer as pessoas, para ir para os lugares. Mas hoje a gente conseguiu um tempinho para passar aqui. A gente veio no ponto mais alto aqui para aproveitar e curtir aqui um pouquinho o pôr do sol. Nós estamos hospedados nas Casas da Vidigueira, aqui em uma das casas aqui para conhecer a região. Para quem ainda não assistiu, no vídeo passado a gente já começou a mostrar bastante coisa aqui do município e a gente inclusive já mostrou essa casa. Show de bola! Mas tem mais coisas pra gente conhecer aqui do vinho de Itália. Mas antes, o cafezinho. Aliás, nem precisamos sair aqui da casa pra gente ver o quanto que o vinho de Itália tá embrenhado aqui na cultura alentejana. O seu João, que é o nosso anfitrião, colocou aqui para decorar a casa, aqui é o alojamento local, uma talha, que ele falou que é da família dele. Super bonito aqui decorando. E aqui também tem um quadro com as talhas. Tá engraçado porque essa composição do quadro a gente não sabe se o quadro imitou essa casa ou se essa casa imitou esse quadro. A mesa verde, aqui a mesa verde, a talha tá faltando mais 2 talhas, tá faltando esse balcão. Tem a taberna aqui também com o vinho, o copo, a maçã, a porta da taberna. Só que na verdade tem uma geladeira atrás. É só decorativo. Vir aqui é como se fizesse um pouquinho uma volta ao passado do vinho que era produzido já há muito mais tempo. Se chegarmos à região da Vidigueira, temos que falar logo há 2000 anos atrás. Os romanos passaram por cá 2000 anos atrás, já traziam naquelas talhas de barro, estão ali alguns exemplares destas talhas de barro, já traziam nelas o azeite, o vinho e a água. E como nós somos bons cicerones e gostamos de bem receber, deixámos de produzir aqui a água vinha já vinha transportada, o azeite também deixou de ser transportado e passámos a utilizar estas talhas para a produção do vinho da talha. É o vinho da talha que nós aqui introduzimos, de uma forma muito simples. Colocar as uvas lá dentro, 10 dias a fermentar, 40 dias após temos vinho. São os primeiros vinhos a aparecer, aparecem no dia 11 de novembro, mais ou menos, dia de São Martinho, para comemorar o São Martinho. Vamos à adega e provamos o vinho, e aqui não fazemos exatamente isso. E aqui conseguimos ver um pouco daquilo que era representado na altura dos romanos. Conseguimos ver esta casa, uma casa que foi descoberta há 2 anos atrás, mas para nós já tem aqui um significado importante. Este buraco que está aqui no chão representa um pouco daquilo que era antigamente, que era que cada vez que arrebentava uma talha,
a talha descolava sempre, ou vinha sempre todas as massas e os mostos e os líquidos para dentro deste buraco que se chama dorna ou ladrão, e depois a partir daí as pessoas faziam novamente o enchimento para dentro da talha, que é chamado de atesto. A outra parte da adega é uma parte mais industrial que mostra a outra parte do vinho, que não é só o vinho da talha. Nós recebemos aqui na nossa casa o ano passado na Vindima 10,5 milhões de litros de vinho. Transformando em garrafas dá mais ou menos 9,4, 9,5 milhões de garrafas de vinho, portanto é uma quantidade grande em termos produtivos. Estes são os primeiros tanques a aparecerem aqui na nossa casa. Era aqui que antigamente produzíamos os vinhos. Eu estou vendo umas portas, mas eu não sei como é que funciona. O vinho entra lá por cima, fica aqui a ser ou fermentado ou vinificado, ou fica só mesmo como forma de armazenamento. Esta porta que nós aqui temos, como nós podemos ver, eu não caibo aqui, vocês, se calhar vocês são capazes de caber aqui dentro. Antes do almoço, pode ser. E estes tanques, esta porta só serve mesmo depois para lavar o próprio tanque. Parecendo, não sei, Imagina. um corredor de bombeiro, achava que tinha Nós podemos abrir bandeiras. a porta, nós podemos abrir aquela porta. São só apenas 50 mil litros, se vocês responsabilizarem em beber o vinho todo, e dou-lhe uma ajuda, eu bebo 10 mil, mas vocês têm que beber 20 mil cada um. Olha, eu só aguento até 7. Aquela casa tem um cheiro completamente diferente deste. Se vocês me disserem qual é que é o cheiro que está lá dentro, eu ofereço uma garrafa de Vidigueira Tomás. Olha que ela é boa de cheiro, hein? Então vamos lá. Agora estou me sentindo impressionada. Nossa, tem um cheiro característico mesmo. Vamos lá, Titinha, tô confiando em você, eu quero essa garrafa de vinho. Posso dizer que é um cheiro mais doce. É um cheiro que nós aqui sentimos mais doce. O cheiro que está aqui é um cheiro, temos aqui as aguardentes vínicas e bagaceiras, mas também os licorosos. Faz um pouco dos açúcares com o álcool. Esta fusão dá... É um cheiro adocicado, é um cheiro que eu já senti. Temos o açúcar e temos o... Acabou de dizer agora, o que é que tem? Não. Caramelo. Caramelo. O ponto ótimo do caramelo liberta um vapor. É isso. O cheiro que está aqui presente é caramelo no ponto ótimo do caramelo. Portanto, ganhou a garrafinha. Porquê é que esta sala se chama 1498? Já sei. Por causa dos buracos. Tem 1498 buracos. Não, eu acho que tem a ver com o Vasco da Gama. Foi quando o Vasco da Gama fez o caminho para as Índias? 1498 representa a data da chegada do caminho marítimo para a Índia, da descoberta do caminho marítimo para a Índia, portanto já ganhou mais uma garrafa, mais uma garrafinha. A gente vai sair daqui com um barril daqui a pouco, hein? Aqui dentro está um vinho completamente diferente, é um vinho chamado Vidigueira Grande Reserva 1498, estagiou nas barricas 24 meses a estagiar na própria barrica, de carvalho francês, depois mais 18 meses dentro da própria garrafa. Todas as garrafas são numeradas de 1 a 1498, aqui já o resto das 1498 garrafas que foram produzidas. Abrem baseados. E agora vão libertar os vinhos, tadinhos, eles estão presos, né? Ou então... Estamos presos. Vamos nos alimentar só de vinho. Aqui nós temos aqui neste Chatão Vaz, e quando nós estamos a beber e conseguimos encontrar a parte fresca, logo o primeiro impacto É bem fresca. é fresco, aromático. Este que nós estamos a abrir agora é um vidigueira que representa bem a cultura daquilo que são as nossas vinhas tintas. Frutas vermelhas? Sim, amordas. Eu roubei, ele falou mirtilos, eu falei mirtilos, fruta vermelha, deixa eu roubar aqui. É suave também, para um vinho tinto é super suave. A gente está fazendo a prova com produtos regionais. E quando o Davi trouxe esses pratos, eu já comecei a salivar, porque tá tão bonito. Eu tô até em dúvida por onde começar. Por onde começar, Davi? Então, começamos sempre pela parte dos queijos e dos enchidos. Depois também temos aqui um pouco dos torresmos, que isto tem que haver sempre presente numa mesa alentejana, tem que haver sempre torresmos. A salada de cenoura, podemos comê-la sempre ao longo do jantar, e as empadas também, ou do almoço neste caso. E depois o toque para fazer uma forma de limpa palato, para passarmos para o prato a seguir, é um bocadinho de compota. O que é mais importante é nunca se esqueçam de comer pão, porque o pão tem que sempre acompanhar qualquer coisa, que isto nesta terra, não levar pão, até as migas às vezes se acompanha com pão. Tá bem curadinho. Nossa, que delicioso esse queijo. O queijo de cabra ele é um pouquinho mais ácido. Paio de porco preto. Agora eu vou pegar já
uma empadinha, porque senão a tia, eu conheço ela, ela vai querer comer Os já o dois. meu. Eu acho que essa empadinha deve ser diferente da brasileira. A brasileira faz com massa podre, eu imagino que essa aqui seja massa folhada. A diferença é que ele é feito com banha do porco, é mais crocante, mais tudo nisso. Adoro o torresmo. Deixa eu provar ele puro. Extremamente saboroso. E agora se provar o outro é muito mais ácido. Isso aqui de sobremesa, dá pra pegar uma colher e comer como sobremesa. Aqui também a gente vai comer agora uma carninha, é uma vitela. Aquela estufada em molho de vinho tinto. Ela é quase crocante e dá pra perceber o fundinho do vinho. Este é um trincadeira. Cheiro floral, lembra orquídeas. A gente está bem impressionado aqui com essa adega cooperativa. Essa adega cooperativa, ó, tá um brinco. A recepção, a decoração, a comida, os vinhos, tudo tão perfeito. Esse aqui é vinho licoroso do Alentejo. Ah, meu Deus do céu, ainda tem sobremesa, uma mousse de chocolate. Eu tava achando que era brincadeira, tudo isso que o Davi tava fazendo, ele tá chegando com uma... Não. Promessa é dívida. Garrafa de 1498 porque souberam quando é que Vasta Gama chegou à Índia, e depois a outra do caramelo que só vai meia garrafa porque a outra fiquei com ela porque foi quase meia resposta minha. Chegou a hora de se despedir aqui da Vidigueira. Mas se você quiser conhecer outra tradição de vinho super bacana aqui em Portugal, clica aqui, Nesse vídeo aqui. aqui, agora, Aqui. já.